E nós temos Drop Drop, com Pablito. Pablito Queiroz. Tá aí o Pablito com a moçada das ondas e do tatame. Começando Drop com Pablo Queiroz. Fala Caião, fala Braulio, fala galera do Papo de Graça. Tô começando mais um Drop aqui com a Bia, essa menina bonita, animada que tá aqui comigo. Mas hoje, Caião, o Drop é exatamente sobre ela. Ela tá vivendo uma fase muito difícil na sua vida, principalmente dentro da sua própria casa. A sua mãe, que é muito opressora e tem gerado muitas consequências na alma e na vida dela. Eu vou deixar ela falar um pouquinho. Fala aí, Bia. Oi, gente, tudo bom? Então, eu vou falar um pouco da minha vida. A relação que eu tenho com minha mãe é um pouco, não é pouco, é muito de autoridade, porque ela é mandada na minha vida, nos amigos, até no meu sentimental. E isso influencia muito, porque já me causou diversas coisas, como síndrome do pânico, depressão, e eu sinto que não tá me fazendo bem essa relação de mãe e filha. E eu não sei o que fazer, principalmente por ela ser minha mãe, eu não sei como enfrentá-la ou para eu vencer esses problemas, superar esses desafios. Então, Caião, ela tem 19 anos de idade, está querendo uma solução. Não tem para onde ela ir agora. Ela está debaixo da autoridade da sua própria mãe. E, como ela disse, esse sistema opressor, mas muito opressor, nos mínimos detalhes da vida dela, tem feito o coração da Bia se entristecer demais. Eu queria aqui, junto com você, ajudá-la a superar e a vencer, a escapar a uma direção para a situação que ela está vivendo, para que ela vença todo o pânico, toda a depressão e seja uma mulher feliz, uma mulher que conquista seus sonhos, uma mulher que merece desfrutar o melhor dessa vida. Esse é o Drop de hoje, Caião, te amo demais, um beijo muito grande e, como sempre, até a próxima! Uhul. Pablito querido, vamos nos encontrar nesse fim de semana com a graça de Deus. Isso me dá uma grande angústia. É toda vez que eu vejo uma pessoinha que ainda não tem a liberdade civil, nem as possibilidades econômicas de autodeterminação, de liberdade de movimentos e de decisão, sofrer esmagada debaixo de um domo, de uma abóbada de pressões vindas da pessoa que deveria ter a maior consciência acerca da saúde emocional de um filho, que é a mãe, e consciência que lhe diga que ninguém constrói força emocional num filho com aprisionamentos, com diminuição de liberdades, com amedrontamento, com fiscalizações neuróticas, nem com impedimentos generalizados, nem com marcação de GPS em cima da pessoa. Ninguém consegue nada com um filho assim, exceto o que é ruim. O que se consegue fazendo isso é gerar um filho profundamente inseguro, de um lado, inseguro, amedrontado, inadequado, incapacitado, atrofiado, aleijado para o cotidiano, para a existência, para o dia a dia. E de um outro lado, fazendo a mesma coisa, de um lado você cria isso e de outro lado você cria revoltas latentes, um sentimento ansioso, ansiedade, a ansiedade de perda de vida. A menina começa a ver e diz: perdi a infância, perdi a puberdade, estou perdendo a adolescência, comecei a perder a primeira juventude. E associa a relação com a mãe à carceragem,
a verduguice da presença da mãe, uma verduga intimidadora, que trabalha contra a alegria, contra a espontaneidade, contra a saúde da liberdade. Porque a liberdade e saúde andam juntos. Não existe saúde sem liberdade. E não existe a verdadeira liberdade sem que ela se oriente por aquilo que produz saúde. A liberdade que não leva em consideração o que produz saúde gera libertinagem. E por outro lado, a atitude que impede a liberdade produz enfermidade de natureza psicológica e frequentemente o transtorno psicológico acaba também se transformando em debilidades físicas que vão aparecendo devagar. De modo que eu olho para você, filha, e me dá essa dor de que esteja sendo assim. Afinal de contas, você já não é uma criancinha, você já tem 19 anos. Uma pessoa de 19 anos, se não for débil mental ou inconsequente, tem todas as capacitações e todas as competências para começar a dizer não para o que é negativo e sim para o que seja positivo. E a gente tem que ir tornando essa pessoa forte, rija e responsável justamente nos testes da vida, dando a liberdade com o movimento de ir e de vir. Quando se acerta, a gente louva. Quando a pessoa erra, com carinho, a gente a corrige para que ela se fortaleça em consciência para evitar o erro, não por causa de nenhuma moral, mas porque a gente não quer que ela se faça mal. É só isso. Agora, infelizmente a gente não pode dizer isso para sua mãe, porque ela não vai suportar. Ela não vai suportar a conclusão do Pablo dizendo: olha só, Caião, nessa área e muitas outras de detalhamento enorme, ela vai ficar zangada, achando que você a expôs para o Pablo, para mim, embora para mim você tenha sido apenas bem geral na descrição. Mas é difícil que ela mesma seja beneficiada pelo que eu estou dizendo a você acerca do que ela deveria ser e de como ela deveria te tratar. Essa é a primeira parte. E vem aqui a minha dor de impotência, de não poder ir além de você. Mas eu posso ir até você, e a você eu lhe digo o seguinte, minha filha: aguenta mais um pouco. E ao invés de exacerbar, de fazer crescer essa revolta contra a sua mãe, diminua a revolta pela oração, pelo amor e pela compreensão. Quando a gente tem pais que não compreendem, a gente precisa amadurecer mais cedo para compreender os nossos pais. É porque somente a compreensão pode nos salvar de sermos objetos de opressão de um pai ou uma mãe opressores. Porque o que oprime mesmo não é só o que eles fazem, é como eles nos fazem sentir a respeito do que eles fazem conosco. A opressão vem não do fazer deles, mas do impor de tal fazer, fazendo-nos sentirmos-nos aprisionados, oprimidos, sem liberdade de ir e de vir, sem chance de crescer. E é isso que angustia, é isso que revolta, é isso que dá vontade de explodir, é isso que coloca você, como você disse, nessa oscilação de bipolaridade, porque toda e qualquer liberdade você quer aproveitar com euforia extrema, porque o resto que lhe sobra é diminuição, é opressão. De modo que o próprio modo como ela está criando você, está fazendo você experimentar essas oscilações bipolares. Toda vez que você tem uma liberdadezinha, você
vai aos píncaros do possível, se agarrando ao cume de qualquer que seja a experiência. Porque você sabe que a volta será para o quarto cinzento, para a vida contida, para a mãe, matracando mandamentos de perigo, de medo e de morte no seu ouvido. Então tenha compaixão da sua mãe. Provavelmente, veja de quem ela é filha. É só assim que a gente consegue entender os nossos pais, é ver de onde eles estão vindo, como eles foram criados, que religião eles tiveram ou na qual estão, como eles foram educados do ponto de vista moral, religioso, que traumas tiveram, que angústias experimentaram, quais são os medos deles, do meu pai, da minha mãe, no caso da sua mãe, quais as inseguranças dela. Tenha compaixão das inseguranças dela. Ela é exagerada, ela é impeditiva, ela é opressiva. Agora veja, quais são as razões dela, dos exageros, das exacerbações, dos extremismos dela. Devem ser medo, pânico do que possa acontecer com você, quem sabe uma projeção do trauma dela, ou dos traumas dela, e ela busque de todo modo evitar que isso aconteça a você, e ao fazer isso ela oprime você sem desejar, querendo impedir você de sofrer o que ela sofreu, ela faz você sofrer pelo que ela não deixa você viver. Por isso, compreenda a sua mãe, tenha misericórdia da sua mãe, porque dentro de pouco tempo, minha filha, você vai poder ir e vir. Mas faça isso agora. Obedeça a sua mãe com a mansidão de Cristo, com oração, com misericórdia, com paciência. E não deixe que o que está acontecendo agora, que esse modo opressivo dela amar você, transtorne tanto você que isso adie a sua emancipação familiar. Porque tem gente que fica tão angustiada, revoltada e oprimida com essa circunstância que para de estudar, que para de focar em qualquer futuro, que não tem ambição de mais nada, que não tem projeto de coisa alguma, que não tem qualquer olhar de fé para além do que hoje está aqui. Por quê? Porque esse tipo de criação coercitiva impede o desenvolvimento da autoimagem valorada, criativa, que se expanda na direção de crer na possibilidade de que a própria vida se torne bem maior do que a herança que os ancestrais nos deixaram no sentido intelectual, cultural e espiritual. Não deixe que o nanismo da criação e dos medos impostos pela sua mãe atrofiem você, façam de você um bonsaizinho. Ao contrário, compreenda a sua mãe e foque no que você pode ser, e você será salva de ser abonsaizada, podada e diminuída para a vida. Mas como eu disse antes, isso só acontecerá se você perdoar e compreender sua mãe, e focar no que você é e pode ser. E o melhor caminho para fora dessa limitação é o estudo, minha filha, é o estudo, é a preparação para viver e a capacitação para trabalhar e para não depender, entendeu? É o que de melhor eu posso te dizer agora, pensando no presente e no futuro. Um beijo para você. É o Drop, com Pablo Queiroz. É isso aí.